Pessoal, no Analisando Ações de hoje, eu vou falar sobre a Auren Energia. Os inscritos sempre pedem para analisar essa empresa e hoje é a vez de falar um pouco mais detalhadamente sobre a Auren. As informações que eu trago para vocês agora foram extraídas do site Investidor 10 do dia 5 de novembro de 2024. E não é uma recomendação de investimento, claramente. É uma análise, com a minha opinião, de acordo com os fundamentos apresentados pela empresa, histórico, resultados que ela vem apresentando e projeções feitas para o futuro. No último dia 30 de outubro, a Auren reportou o seu resultado do terceiro tri, mas o objetivo aqui é ter uma visão macro, não analisar apenas o resultado do terceiro tri, analisar sempre o histórico e o que esperamos do futuro da empresa, visando também o longo prazo. O primeiro ponto que eu trago de qualquer empresa aqui é o setor de utilidade pública, energia elétrica, mais precisamente geração de energia elétrica. É um setor perene, um dos melhores setores para investir. Basicamente, a Auren ela gera e comercializa energia elétrica. 100% da sua geração de receita vem do Brasil. Ela também opera com hidrelétricas, parques eólicos e solares. E possui ativos diversificados em energias limpas e renováveis. Ponto muito positivo esse. A Auren Energia, ela foi criada em 2022 a partir de uma reestruturação da antiga CESP, que era a Companhia Energética de São Paulo. O IPO dela é bem recente, também estreou na bolsa em 2022. Atualmente, ela é negociada a R$ 10,40. Nos últimos 12 meses, essa empresa apresentou uma queda de 16% no seu preço de negociação. E antes de entrar nos resultados da Auren, eu queria falar sobre a indenização bilionária que a Auren começou a receber em 2023. Uma indenização do governo federal de 1,7 bilhão, referente a um acordo relacionado à usina hidrelétrica Três Irmãos. Por que eu estou falando dessa indenização nesse momento? Porque gerou impacto em vários dados da empresa. Algumas informações estão, digamos que, distorcidas por causa dessa indenização bilionária. Por exemplo, a Auren tem um payout absurdo, acima de 200%. Tem um dividend yield muito alto também, que não vai se manter. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, muita atenção nessa análise, porque tivemos fatos extraordinários, principalmente falando de dividendos, por causa da indenização. Falando dos indicadores da Auren, alguns fundamentos, eles ainda não são bons, deixam a desejar. Inclusive, alguns estão bem abaixo dos critérios do que eu acho ideal, do que nós entendemos que é o mínimo aceitável para fazer o investimento. A liquidez média diária de 65 milhões, muito boa. A empresa tem tag along 100%, muito bom para proteção do acionista minoritário. ROI, Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, rentabilidade da empresa, ela é bem baixinha, bem abaixo do que esperamos, 5,74%. O histórico do ROI também não é favorável. Em 2023, a empresa tinha um retorno sobre o patrimônio líquido negativo, o que não é bom. Porém, vemos uma evolução em 2024. O ROA, que são os retornos sobre os ativos da empresa, e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, também estão bem baixinhos, os dois estão abaixo de 6%. Falando do lucro líquido, a empresa apresentou um excelente lucro em 2022, mas fechou o ano de 2023 com prejuízo e vem se recuperando em 2024. Não como nós gostaríamos, um pouco abaixo da expectativa do mercado, mas apresenta lucro nos últimos 12 meses. A dívida líquida da Auren ultrapassou 3 bilhões. Já a relação dívida líquida EBITDA, ela teve um aumento considerável comparando com o mesmo período de 2023. Lembrando que a empresa está no momento de aquisição, de fusão com a AS Brasil e com isso esperamos uma alavancagem financeira da Auren. É provável que a alavancagem aumente consideravelmente nos próximos trimestres. Um grande ponto de atenção, porque a Auren ela está fazendo a fusão com uma gigante, que é a AS Brasil. Só que a AS Brasil, ela vem com uma dívida muito alta, excessiva. Tem uma alavancagem financeira acima de 6 vezes. A Auren contrai essa alavancagem financeira da AS Brasil. Falando da margem EBITDA de 33%,
É uma boa margem EBITDA comparado com outras gigantes do mesmo setor. Nesse momento, a empresa tem um dividend yield absurdo de 18,2% e um dividend yield histórico muito bom também. Esse dividend yield de 18%, ele vem da indenização bilionária que a Auren recebeu e acabou distribuindo dividendos extraordinários nesse período. A expectativa do dividend yield da Auren é de 6% ao ano. Um detalhe, podemos ter impacto nesses dividendos no curto e médio prazo devido à alavancagem da empresa, principalmente por causa da aquisição da AS Brasil. Ela tem um payout de 262%, ou seja, tem distribuído com seus acionistas 262% do seu lucro, o que não se sustenta. Também tem relação com a indenização que a empresa recebeu. Até aqui vimos lucro, ROI, margens, dívida, dividendos e agora um ponto que vocês gostam muito, que é saber se a empresa está descontada ou não. A Auren, sendo negociada a 10,40 a ação, ela está barata? Vale a pena comprar a Auren nesse preço? Essa empresa ela tem um PL, relação preço-lucro, 14. Ou seja, ela é negociada 14 vezes o seu lucro, o que não é tão bom. Eu sei que muitos aceitam pagar até 15 vezes o lucro, em alguns casos, mas eu acho um PL alto. Olhando o PVP, que é a relação preço-valor patrimonial por ação, vemos uma empresa sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, 0,83. Como se essa empresa tivesse um desconto de 17% se comparado com seu valor patrimonial. Só que não podemos nos fundamentar somente pelo PVP. Relação EV/EBITDA. Esse indicador relaciona o Enterprise Value, é o valor da empresa, com o seu EBITDA, que é geração de caixa. Essa empresa tem um Enterprise Value EBITDA de 6, o que indica que ela pode estar sendo subavaliada, ou seja, ela pode estar descontada. Então avaliamos aqui 3 indicadores e é claro, seria muito importante se essa empresa fosse negociada com PL também mais baixo. Afinal de contas, olhamos múltiplos. Eu vejo várias casas de análise recomendando a Auren com preço-alvo de R$15 para 2024 e algumas para 2025. Só que esse preço-alvo ele não é exato, mas a média é R$15 um preço-alvo da Auren hoje. Olhando os múltiplos, mesmo com esse PL alto, eu entendo que ainda temos algum desconto, principalmente se essa empresa continua aumentando o seu lucro por ação. Falando do preço teto, utilizando o método Bazin, não conseguimos hoje definir um preço teto da Auren com o método Bazin. Vai ficar distorcido. Estamos falando de uma empresa que não tem histórico. Estamos falando de uma empresa que distribuiu dividendos extraordinários. O método Bazin ele é totalmente focado no histórico de dividendos. Então, não é o momento ainda, não conseguimos ter um resultado coerente usando o método Bazin. Você pode ter um preço teto definido por você, onde você entende que ainda está pagando barato pela empresa. Analisamos os principais fundamentos da empresa, um pouco do histórico e expectativa para o futuro, principalmente com essa aquisição da AS Brasil. O que eu posso falar hoje é que a Auren ela tem um histórico muito curto na B3. 2022 para cá são menos de 3 anos de negociação. O período é curto e ela já oscilou muito nesse curto período. 2023 apresentou um prejuízo no ano fiscal. Em 2024 ela vem se recuperando, mesmo assim abaixo das expectativas do mercado. Além de tudo, tem uma alta dívida, principalmente por causa da aquisição da AS Brasil. Porém, a empresa se encontra em um excelente setor. Nesse momento, está em fase final do processo de aquisição da AS Brasil. A tendência é que ela se torne uma das maiores geradoras de energia elétrica do Brasil, esteja entre as 3 maiores, mas ela precisa de tempo, precisa de se reestruturar. Ela se mostra uma boa pagadora de dividendos, nesse curto histórico, sempre que foi possível, fez uma boa distribuição com seus acionistas. O curto prazo, sem dúvida, é desafiador,
principalmente por causa dessa aquisição da AES, mas para médio e longo prazo temos boas expectativas. Muito importante pensar sempre no que será entregue no futuro. A empresa hoje tem uma queda de preço considerável aí no seu histórico recente, nos últimos 12 meses, mas ela tem tudo para apresentar uma boa geração de valor, principalmente no seu futuro. Para você que pensa em investir na Auren, vale os estudos, acompanhar os resultados e avaliar o investimento focando principalmente no longo prazo. Gosto dela pensando realmente em investir, em ser sócio, visando o futuro. Essas foram as minhas considerações para a Auren. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos seus comentários algumas empresas que vocês querem que sejam avaliadas, que assim que possível eu vou fazer os vídeos. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Grande abraço, sucesso!